todos, a paz do Senhor Jesus. Para quem não me conhece, meu nome é Moisés Danácia. Vou ter que explicar por que eu estou aqui hoje. Vocês, quem me conhece, sabe que eu tenho o hábito de pregar pelas ruas. Eu acordei hoje pela manhã do trabalho, e trabalho por escala, com todas as folgas eu dediquei para o Senhor. Tá? E hoje é mais um desses dias de folga. Aí eu vou contar como começou hoje. A minha esposa hoje está trabalhando, então ela acordou cedo para ir trabalhar, eu a levei até o local de trabalho. Quando eu deixei lá, eu fui para o monte, né, que era para ser um lugar secreto, mas como o povo de Guapimirim olha, eu nunca encontro aquele monte vazio, tinha um monte de gente orando lá de novo, e graças a Deus eu pude orar também. E depois eu desci, fiz uma ministração em frente à prefeitura. Eu já estou acostumado a fazer, e o pessoal ali recebe a gente muito bem, eles participam, eles vêm até os corredores, a gente faz uma ministração bem rápida, mas eu nunca tinha ministrado à frente da Câmara dos Vereadores. E quando eu passei de carro pela frente, eu olhei e falei assim, por que eu nunca fiz isso? Eu vou voltar, eu não sei com quem eu vou falar, mas eu vou pedir para ministrar à frente do prédio da Câmara dos Vereadores hoje. Não sei se pode, porque aqui no local interno, na prefeitura, eu oro no meio da rua, né? Se o prédio fosse da frente, seria mais fácil. E entrei sem saber com quem eu ia falar, e assim que eu estacionei o carro, né, nosso amigo Marlon parou o carro dele do outro lado e saiu junto com alguns irmãos, e eu gritei o nome do Marlon: Marlon, vem cá! Ele veio, e eu falei: Marlon, sem saber com quem eu ia falar, mas eu queria orar na frente desse prédio. O Marlon falou: Moisés, a gente tem um culto que vai começar agora. A gente faz um culto aqui semanal, e você quer participar com a gente? Eu falei: então foi isso. Não foi isso. Né? A gente faz planos, mas a resposta final vem do Senhor. É isso que a Bíblia diz para a gente. Então, eu creio que eu esteja aqui hoje porque Deus me queria aqui com vocês. Eu espero ser um canal de bênção para a vida de vocês. E isso me remete a uma história bíblica no Evangelho de João, capítulo 4, em que Jesus ele está indo em direção à cidade e ele passa por Samaria. E ele, quando chega ali próximo, na região chamada Sicar, ele para junto a um poço e uma mulher se aproxima, pensando que ela só fosse ali para pegar água, como já era o hábito dela. Vinha aqui buscar um balde de água, um galão de água, mas naquele lugar Jesus estava sentado e Jesus puxa uma conversa com ela. E durante a conversa, a mulher recebe alguma mensagem de conhecimento por parte do Senhor acerca da sua vida pessoal, e ela fala: olha, você é profeta. E quando ela percebe que Jesus é profeta, ela direciona a conversa para um contexto espiritual, e ela fala assim: os nossos pais adoravam nesse monte. Vocês, judeus, dizem que Jerusalém é um lugar de adoração. Quem é que está certo? Aí Jesus disse assim: mulher, acredita em mim, vai chegar uma hora, e essa hora já chegou, que não é nem nesse monte, nem em Jerusalém um lugar de adoração, porque Deus é Espírito, e é importante que aqueles que o adorem em Espírito e em verdade. E o que acontece? Jesus está mostrando para a gente que o dia de culto não é o domingo dentro do nosso templo, da nossa denominação. O local de culto não é um local fechado com uma placa de uma denominação, mas é o seu próprio corpo, em espírito e em verdade. Você é o local de culto. Por isso a gente está aqui hoje. A gente sai de casa com vários planos. O Senhor planeja coisas maiores. Ele diz: os meus pensamentos são mais altos do que os pensamentos de vocês. A gente pensa: olha, hoje eu vou fazer isso, isso, isso. E o Senhor fala assim: e também vai fazer isso, isso, vai entrar na minha presença, eu vou falar com você, você vai ouvir a minha voz, eu vou hoje renovar as suas forças, eu vou renovar a sua fé. Mas renovar a fé, como é que é isso? A Bíblia diz que a fé vem por ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Quando a gente canta louvores, igual a Bruna cantou aqui, o nosso coração começa a se encher de fé. Nossa mente vai a ambientes, a dias que a gente esteve na presença de Deus. Muitas vezes a gente que crê no batismo no Espírito Santo, a gente está louvando em um lugar e fala assim: no dia que eu recebi o batismo no Espírito Santo, era esse hino que estava tocando. Eu tenho um hino do dia. É um hino muito antigo, eu sou da década de 80.
A maioria de vocês é bem mais jovem do que eu. Aceitei Jesus em 1986. Fui batizado no Espírito Santo num dia de domingo em 1987, num culto público, que foi uma vergonha, porque quem é batizado no Espírito Santo sabe que a gente perde o controle. Eu botei as duas mãos na boca e falei, eu estou ficando maluco, porque eu não sou batizado, porque eu falando em línguas, e botei a mão e tentei parar, e a presença de Deus foi mais forte do que eu, e eu fui tomado pelo Espírito Santo naquele dia. E durante esse dia, esse episódio, uma irmã cantava hinos do Salmo 121, muito antigo, cantado por uma irmã, se não me engano, Creuza de Oliveira, alguma coisa assim, mas muito antigo mesmo, da década do tempo dos meus pais, dos meus avós. Ela fala assim: elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Parei por aqui, não vim aqui para cantar, mas foi isso. Quem é da mais antiga aí, quem tem avós, pais cristãos, já pelo menos, eu lembro desse negócio velho aí. Foi esse hino que estava tocando no momento que o Senhor me revestiu, e foi uma promessa do Senhor para toda a sua igreja. Ele disse: vocês serão revestidos de poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo. Jesus, ao falar do Espírito Santo, ele disse que ele nos faria lembrar de tudo que ele tinha nos ensinado. Ele ia nos conduzir a toda a verdade. Jesus disse que o Espírito Santo convenceria o mundo do pecado, da justiça, do juízo. Ele habitaria conosco. Jesus falou: não vou deixar vocês órfãos, eu vou para o Pai, mas vocês não estarão sozinhos. Eu vou enviar outro Consolador, o Espírito da verdade, o Espírito Santo, que o mundo não pode receber, porque não veio nem o conhece, mas vocês o receberão. Paulo depois vai dizer que o Espírito Santo habita em nós. Nós somos o templo do Espírito Santo. Ontem mesmo eu fiz uma visita a uma senhora no hospital, já bem idosa, foi pedido de um amigo, e eu falei do Evangelho com ela, e ela resistiu à pregação do Evangelho, porque ela é religiosa. E eu falei para ela: olha, a gente realmente comete esse erro, a gente rebaixa Jesus a uma opção religiosa. Eu sou de uma denominação, você é de outra, você é de outra, você é de outra, e você é de outra crença, de outra linha de fé, e a gente começa a discutir, e a gente rebaixa Jesus a esse nível. Olha, se você for da minha, você está salvo, se você for da dela, você não está, se você for da dela. Aí a gente começa a confundir as coisas e as pessoas não entendem o Evangelho. Mas a gente precisa de saber que a Bíblia diz que dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glórias, pois, a ele eternamente. Deus exaltou a Jesus Cristo e lhe deu um nome que está acima de todo nome, inclusive dos nomes das nossas placas denominacionais, para que ao nome de Jesus, ao nome dele, sim, se dobre todo o joelho, o meu, o seu, de todo mundo, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Essa é a mensagem que o Senhor tem para mim e para você. Jesus está acima das nossas placas, daquilo que nos torna diferente, daquilo que nos separa. Mas sem Jesus, nós estamos sem salvação, sem comunhão com Deus. Jesus, ele disse certa vez: eu sou o caminho. Ele não deu uma segunda opção. Ele disse: eu sou a verdade. Ele não deu uma segunda opção. Ele disse: eu sou a vida. Existem muitos ditados populares que confundem a mente daquele que crê em Deus. Por exemplo, todos os caminhos levam a Deus. Isso é um ditado popular e é uma coisa legal de se ouvir e de se falar. Eu não vou ter problemas com ninguém se eu disser que todos os caminhos levam a Deus. Mas se eu disser isso, eu estou indo contra o ensinamento de Jesus, que diz: eu sou o caminho e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então eu não posso ficar com o ditado popular. Outro ditado popular diz: todos somos filhos de Deus. O Evangelho de João vai dizer que Jesus veio para o que era seu. Todos nós somos do Senhor. O Salmo 24 diz: do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e todos aqueles que nele habitam. Mas nós pecamos e nos afastamos de Deus. Nós somos como o filho pródigo. Ele abriu mão de tudo o direito que ele tinha na casa do pai, porque ele quis a sua herança antes do tempo, e foi viver a sua vida da maneira que ele quis. Isso nós fizemos. Perdemos todo o direito de filiação. E Jesus veio para o que era seu
e os seus não o receberam, diz a Bíblia. Ele veio para o povo judeu, o povo de Deus, escolhido de Deus, eles o rejeitaram. Quantas vezes nós também ouvimos o convite do Espírito Santo para buscarmos a presença do Senhor em oração, em jejum, em leitura da Bíblia, em louvor, em evangelismo, vou falar da minha área, e ainda aquele que não aceitou a Jesus, quantas vezes já ouviu o convite para se comprometer e aceitar a Jesus, e a gente diz para o Espírito Santo, agora não. Eu já recebi o convite do Espírito Santo para orar e falei, eu não vou orar, agora que eu estou cansado, eu estou com preguiça, eu já recebi o convite do Espírito Santo no meu coração para ler a Bíblia e não quis ler a Bíblia. Talvez você já tenha ouvido o convite do Espírito Santo para aceitar Jesus e falou, hoje não, agora não. E é isso que a Bíblia diz para a gente, se aplica a nós. Jesus veio para o que era seu, mas os seus disseram, agora não. Não quiseram. Mas aqueles que receberam, que o aceitaram, que pegaram, que tomaram posse, a esses foi dado o poder de se tornarem filhos de Deus. A Bíblia diz para a gente que quando a gente recebe a Jesus, quando a gente se compromete com Ele, nós recebemos o direito de filhos. O direito que a gente tinha perdido, assim como o filho pródigo ao abandonar a casa do pai perdeu, a gente é reconciliado com Deus por meio da fé em Jesus. E somente dessa maneira a gente se torna filho. E se a gente se torna filho, a gente tem direito à herança. Se a gente se torna filho, a gente tem direito a morar na casa do Pai. Salvação é isso. Salvação não é frequentar apenas um templo de uma denominação, mas é se tornar filho e ter direito à herança, ter direito à morada. Quando Jesus voltar, Ele vai voltar sim, mas Ele vai levar para que estejam com eles aqueles que se tornaram filhos. Eu não conheço a vida individual de cada um de vocês, mas a você que já é filho, eu vou dizer a você, pare de resistir à voz do Espírito Santo quando Ele te chama para orar, para ler a Bíblia. Não deixe Jesus pelo jogo de futebol, pela série que você está maratonando, pela rede social. Não. Privilegie Jesus. Mostre na prática que você é filho. Certa vez os judeus discutindo com Jesus, eles disseram assim, nós somos descendência de Abraão, nós somos filhos de Abraão. Jesus respondeu, se vocês fossem filhos de Abraão, fariam as mesmas coisas que ele. Outro dia eles falaram, nós somos filhos, Deus é nosso Pai, nós somos filhos de Deus. Jesus falou, se vocês fossem filhos de Deus, vocês me amariam. Não é só dizer que crê, não é só dizer que é cristão, é mostrar na prática. Quando Jesus conversou com a mulher samaritana, ele disse, não é em Jerusalém, não é nesse monte, é em espírito, é em verdade. Porque o Deus procura pessoas que assim o adoram. É esses que Deus está procurando entre nós e é esses que Ele vai usar para a glória do seu nome. Eu vou agradecer minha oportunidade para passar para o Marlon. Obrigado pelo convite. Foi Deus que marcou esse encontro. Eu fui muito honrado de estar aqui com vocês. Deus abençoe. Amém.